Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então no vídeo anterior a gente estava explicando aqui o método de analisar a maconha com cromatografia de camada delgada, certo? Então tínhamos visto esse procedimento, não é isso? E aí o último slide que o tio deixou foi esse aqui, né? É uma técnica para analisar crack e cocaína. Então tá lá, rapidamente o tio vai ler para vocês. Colocar uma pequena quantidade de amostra da suspeita droga em um tubo de ensaio. B. Acrescentar aproximadamente 1 ml de água. C. Acrescentar 3 gotas de hidróxido de amônio. D. Adicionar aproximadamente 1 ml de éter. E. Na placa, com auxílio de um capilar de vidro, aplicar o conteúdo extraído a aproximadamente 1 centímetro da base inferior. Após a aplicação sobre a placa, colocá-la em uma cuba revestida de papel de filtro com reagente cloroformo e metanol, na proporção 1:1. Então, o cloroformo e o metanol são a fase móvel. A fase estacionária é a plaquinha de CCD, certo? Ou seja, é acílica. Normalmente é acílica. Após o deslocamento da fase móvel, que é o solvente ou a mistura de solventes, sobre a placa, realizando a separação de eventuais componentes da amostra, retirá-la da cuba e em seguida revelá-la. Você espera um pouquinho para secar e depois você revela. O revelador utilizado é esse Drangstorff. Não sei como é que diz isso. Mas enfim, após a revelação, conseguimos obter o resultado da suposta droga, sendo negativo ou positivo. Então tá aqui a figura 2, tá? A plaquinha cromatográfica com um padrão e muitas amostras, tá? E aí, pelos RFs, por esse padrão de cor, você compara para saber se é crack ou cocaína, tá? Sendo positivas amostras que apresentarem a coloração laranja, tá? Então tá aí um procedimento para análise. Muito bem. Gente, antes da gente começar os exercícios, eu queria ir para a folhinha para a gente falar um pouquinho sobre força de solvente, ou seja, força da fase móvel. Então vamos lá. Nós já comentamos brevemente a respeito, mas eu queria retomar isso aqui com vocês rapidamente para facilitar a resolução dos exercícios. Então vamos aqui, brincar de imaginar, gente. Aqui, vamos olhar, vamos dar um zoom no que acontece lá na placa cromatográfica. Então tá aqui a placa de sílica, tá? Então a gente está olhando para a superfície da sílica, tá? A sílica é extremamente polar, ela é muito polar, tá bom? E aí, meus amores, o que acontece, Vamos pensar numa mistura. Peguei um capilarzinho de vidro, peguei uma mistura de 2 componentes e apliquei a mistura aqui, tá? E aí agora vamos dar um zoom nessa mistura. Essa mistura tem 2 estruturinhas. Tem uma estruturinha assim, com apenas uma hidroxila, tá? Então vamos imaginar isso aqui, como sendo, sei lá, muitos carbonos. Não importa o arranjo, tá? Mas vamos pensar nessa parte aqui como sendo a parte apolar da molécula, com uma hidroxila pendurada, E aí, a outra estruturinha, também aqui,
Isso aqui é a parte apolar da molécula, tá? Só que ela tem algumas hidroxilas, tá? E aí não precisa, gente, não precisa pensar só em hidroxila, não. Pode ter um NH2 pendurado, pode ter um C-O, né? O fato é, eu tenho uma parte apolar e uma parte mais polarzinha, tá? O que que acontece? No momento em que eu coloco essa mistura de dois componentes, coloco ela na placa de sílica, o que que vai acontecer? Essa parte polar vai virar para a placa e vai como se fosse fincar na placa, né? Vai ter uma interação aqui, ó, por ponte de hidrogênio, tá? Entre essas estruturinhas e a placa. Ela vai fincar aqui. Essa estrutura aqui também vai fincar aqui. Só que aqui eu tenho 4 pontos de contato. Aqui eu tenho só um, né? Então estamos brincando de imaginar, gente. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar fase móvel para tocar, né? Para fazer a eluição da minha amostra, dos meus componentes da amostra. E aí o solvente que eu vou usar é o hexano. Ó, estamos pensando a respeito de força de solvente. O hexano, ele é extremamente apolar. Muito apolar. Então, qual que é a força do hexano, né? Qual que é a força desse solvente para tocar a minha amostra? Vamos pensar nessa interação do hexano com a minha amostra. O que que vai acontecer? Ele, por capilaridade, vai subir a minha plaquinha, né? Vai tocar a minha amostra? Vai. Né? Vai deslocar os meus componentes? Vai. Entretanto, esse deslocamento vai ser muito pequeno. Por quê? Porque esse cara aqui está fincado na plaquinha. Esse cara aqui também. Só que esse daqui muito menos do que esse. Então, o que que vai acontecer depois que terminar a corrida cromatográfica? Você vai perceber esse cara fazendo um deslocamento pequeno, mais um deslocamento, e esse aqui vai deslocar muito pouco, ou nem vai deslocar, né? Então é isso que vai acontecer. O que que a gente está percebendo aqui? A gente está percebendo que pelo fato desse camarada ser apolar, ele não consegue tirar essa interação, né, entre a plaquinha e a molécula. Ela é tão forte, mas ela é tão forte, mas ela é tão forte que o hexano não consegue desfincar essa molécula. Portanto, ele é um solvente fraco, né? Fraco para esse tipo de cromatografia. Agora, se eu faço a mesma experiência, né, usando um solvente mais polar, do tipo metanol ou do tipo a água, né? Olha lá. Se eu usar água, o que que vai acontecer, né? Vamos brincar de imaginar. A água também tem hidroxila, né? Ela também tem OH. O que que vai acontecer? Essa molécula, quando for fazer o processo de eluição, ela consegue entrar nesse, né? Ela vai meio que bater nessas moléculas dos meus analitos e ela consegue entrar nesse tipo de competir, né? Como se fosse competir com esse tipo de interação. Então essa hidroxila está fincada na sílica. Vem uma outra hidroxila, bate e consegue deslocar isso aqui, né? Então ela consegue empurrar mais essa molécula, né? Justamente porque ela consegue adentrar nesse tipo de interação, né? Então essa molécula de água ela vem, bate aqui no meio na interação dessa hidroxila com a sílica, tira, né? É como se fosse ela consegue quebrar esse tipo de conexão e essa molécula desloca mais um pouquinho. Ela bate de novo, desloca mais um pouquinho. Ela bate de novo, desloca mais um pouquinho. Então é isso que vai acontecer quando eu uso um solvente mais polar. Então olha só, gente, a força de um solvente ela está muito associada com o tipo
de fase estacionária que eu tenho e o tipo de interação que se estabelece entre a molécula e a fase estacionária. Aqui, neste caso que nós estamos pensando, a água é um solvente muito forte. Por quê? Porque a sílica é extremamente polar e o tipo de interação que se dá entre eu falei sílica é um solvente polar? Não, a sílica é uma fase estacionária polar e o tipo de interação que se dá entre a fase estacionária e as moléculas se dá por meio da parte polar da molécula, né? Então é isso que você precisa pensar, tá? A força de um solvente está associada com o tipo de fase estacionária que eu tenho ali. Tudo bem? Então, a minha fase estacionária é polar. Portanto, a interação que vai se dar entre a fase estacionária e as moléculas da minha amostra, né, esse tipo de interação vai se dar pela parte polar da minha molécula, né? Então, quanto mais polar for um solvente, mais força ele vai ter para desvincular essa interação e tocar a minha amostra. Então, quando eu coloco o hexano, esse camarada desloca um pouquinho, esse camarada aqui desloca quase nada. Ou seja, o hexano tem pouca força para mexer com essa interação. Quando eu coloco água, esse camarada vai lá para frente, que ela consegue desconectar essa interação. E esse camarada também anda bastante. Então, o que está acontecendo aqui? Eu aumento a força do meu solvente. A gente está pensando em força de solvente, tá? Mas isso se deu por quê? Porque o tipo de interação entre a fase estacionária e a minha amostra é o tipo de interação que ocorre pela parte polar das moléculas. Se eu inverto a situação, aqui também inverte. Olha lá, vamos inverter a situação. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, que eu tenha na minha plaquinha, né, na minha fase estacionária, uma substância extremamente apolar. Uma fase estacionária extremamente apolar. O que vai acontecer? Quando eu penso nas duas mesmas estruturas interagindo com a minha fase estacionária, o tipo de interação que vai se dar é diferente, ó. Olha lá. Ó, são as duas mesmas estruturas. Uma com uma hidroxila e a outra com 4. O que vai acontecer? Quando eu aplico essa mistura de dois componentes na minha plaquinha, com a minha fase estacionária apolar, vai inverter, né? O tipo de interação que vai se dar entre a minha placa, minha fase estacionária e os componentes da minha amostra vai ser do tipo apolar, né? Se aqui a minha estrutura é apolar, a interação dela com as moléculas vai se dar pela parte apolar da molécula. Então as hidroxilas vão virar para o outro lado e elas não vão fincar, né, na minha fase estacionária por meio da parte polar. A interação vai se dar pela parte apolar, certo? Então vamos pensar qual que é o solvente mais forte. Força de solvente, né? Então, quando eu penso no hexano, que é um solvente extremamente apolar, né, ele vai conseguir empurrar muito bem esses dois componentes da minha amostra. Por quê? Né? Porque ele vai conseguir, a interação se dá aqui, ó, pela parte apolar. Como ele é extremamente apolar, ele entra no meio, vai batendo e vai empurrando essas moléculas de maneira bem forte, né? Quando eu penso na água, por ser um solvente extremamente polar, né, ele vai ter menos força para empurrar as minhas moléculas, porque ele não vai ter força para desconectar essa interação. É isso que vai acontecer. Gente, tá claro isso? Então, olha só. Para essa segunda situação aqui, esse aqui é o solvente fraco. E esse aqui é o solvente forte.
Então, a força de um solvente, a força da fase móvel tem muito a ver com a minha fase estacionária e o tipo de interação que a minha fase estacionária estabelece com os meus componentes da amostra, né? Quando a fase estacionária é apolar, a fase estacionária vai interagir com os componentes da minha amostra pelo lado apolar das minhas moléculas, tá? Portanto, o solvente forte vai ser o apolar, porque ele vai conseguir desconectar essa interação. Já se eu inverto, se a minha fase estacionária é polar, né, o tipo de interação entre a minha fase estacionária e os componentes da minha amostra, o tipo de interação vai se dar pela parte polar das minhas moléculas, né? Então essa conexão, essas moléculas se invertem, né, e as hidroxilas vão fincar na minha plaquinha, né? E aí o meu solvente forte vai ser a água. A água vai ser mais forte que o hexano. Por quê? Porque a água vai conseguir desconectar essa interação com muito mais força. E aí vai tocar muito mais os meus componentes da amostra. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Então, nessa situação onde a plaquinha é apolar e as minhas moléculas estão conectadas com a plaquinha pelo lado apolar, o hexano vai empurrar essas duas moléculas lá para frente. A água vai ter pouca força para empurrar, então essas moléculas vão se deslocar muito pouco. Então, certo? Tudo vai depender da fase estacionária. Beleza? Muito bem. Dito isso, vamos para os exercícios de CCD. Vamos lá. Olha lá. Vamos ler junto. A cromatografia de camada delgada, CCD, é uma técnica simples, barata e muito importante para a separação rápida e análise qualitativa de pequenas quantidades de material. Ela é usada para determinar a pureza do composto, identificar componentes de uma mistura, comparando-os com padrões e também para acompanhar o percurso de uma reação. Conhecendo essa técnica, um estudante de química acompanhou o curso de sua reação aplicando uma alíquota da mistura reacional em uma cromatoplaca de sílica sem indicador de fluorescência. Após a eluição com hexano éter-etílico e revelação sob luz ultravioleta, a cromatoplaca apresentou o seguinte aspecto. Gente, olha só, o tio precisa ensinar vocês a olhar a plaquinha de CCD colocada nos exercícios, né? Isso daqui é só uma representação gráfica da plaquinha. Ó, composto de partida A e B. Ó, então isso aqui é como se fosse uma fotografia em dois momentos, né, da minha cromatoplaca. O que acontece? Com um caninho de vidro, né, com um capilarzinho de vidro, eu apliquei a minha amostra. Aqui, ó, o solvente veio até aqui embaixo. A corrida do solvente veio daqui até aqui, né, ó, aqui é o fim. Tudo bem? A partir dessas medidas eu consigo calcular o RF. Muito bem. Uma vez feito a cromatografia, né, estabelecido, uma vez feito a corrida cromatográfica, né, no segundo momento, o que vai acontecer com esse composto de partida? Ele vai desaparecer porque ele vai correr a minha plaquinha. E aí, o resultado final da plaquinha é esse aqui, ó. Essa bolinha aqui desaparece e aí eu tenho duas bolinhas aqui no final, certo? Então é como se fosse uma fotografia do ponto inicial, à esquerda é o ponto de partida, à direita é a situação final, após a cromatografia, tá? É importante que você entenda isso, tudo bem? Senão fica esquisito, né? Ó, 3 pontos, ó, o ponto estava aqui, de repente ele fez assim, ele correu para cá? Não, ele está demonstrando para você o ponto de partida e depois da cromatografia, o que aconteceu com a plaquinha, tá bom? Parece óbvio, mas não é, né?
A gente precisa explicar isso. Bom, após observar a cromatoplaca, o estudante chegou a várias conclusões que estão apresentadas nas alternativas a seguir. Qual delas está incorreta? Qual que está errada? Então vamos para a letra A. O componente A é mais polar que o componente B. Olha lá, vamos pensar. Se a plaquinha é de sílica, ou seja, extremamente polar, né? Ele usou uma mistura de fase móvel hexano heteretílico. O hexano ele não me deu a proporção, tá? Mas também não vai importar muito aqui. O hexano é extremamente apolar. O heteretílico tem lá né? É levemente polar, né? É meio apolarzinho. Meio polarzinho, aliás. Muito bem. Essa daí é a fase móvel. O que vai acontecer, né? Depois de feito a corrida cromatográfica, esse componente que correu menos na plaquinha é o componente que ficou mais agarrado, né? Se conectou mais com a plaquinha. Como a placa é extremamente polar, isso quer dizer que A é mais polar do que B, né? Claro que é mais polar do que B, porque ele correu menos na placa. Se ele correu menos na placa é porque ele agarrou mais na placa, se conectou mais com a placa. Portanto, essa alternativa A está correta, tá? O componente A é mais polar do que o componente B, tá perfeito. Letra B. O componente B apresenta RF, índice de retenção, maior que o componente A. Olha só, gente. Olha só, a questão de concurso essa. O componente B apresenta fator de retenção ou índice de retenção maior que o componente B, né? Que o componente A. O que acontece? É muito natural o estudante achar que essa alternativa está incorreta. Por quê? Olha, pensa na lógica contigo. O componente B apresenta retenção maior do que o componente A, sem olhar para a fórmula que a gente aprendeu, sem olhar para os cálculos, ora bolas, o componente A ficou mais retido, né? Ele demorou mais para percorrer a plaquinha do que o componente B. Então, o índice de retenção de A é maior do que o de componente B, né? É natural que a gente pense dessa maneira. Mas, então, aí você olharia para essa questão e diria, essa daqui está incorreta. Então, você assinalaria a componente B, né? Aqui, você assinalaria a alternativa B. E não é, né? Ela está correta, né? O componente B apresenta um índice de retenção maior do que o de A, né? Porque eu pego essa distância, divido por essa. Aqui para o componente A eu pego essa distância e divido por essa, né? Então eu percebo que o B é maior do que A. Então está correta, gente, né? Ó, pegadinha de concurso. Aqui todo mundo vinha aqui, ó. Tá? Vamos para D, vamos pular C. D. Outras manchas poderiam ter aparecido na cromatoplaca se esta tivesse sido exposta a outros reveladores, como por exemplo vapores de iodo. Está correta, né? Então, todo método que usa um determinado tipo de revelador, ele vai revelar determinadas substâncias na cromatoplaca. Se eu mudar o revelador, ela vai revelar outras coisas, tá? Então, essa alternativa D está correta. Alternativa C. Com o aumento da polaridade do eluente, ocorre uma diminuição dos RFs. Opa, vamos pensar? Olha só, a minha plaquinha é polar, né? Se eu aumentar a polaridade do meu eluente, o que vai acontecer com os RFs? Como a minha placa é polar, e se eu aumentar a polaridade do solvente, ele vai aumentar a sua força. Porque lembra que eu acabei de explicar? Tudo vai depender da fase estacionária. Se a fase estacionária for polar, quanto mais polar for um solvente, maior é a sua força de eluição. Portanto, mais ele vai deslocar os componentes da minha amostra. Quanto mais
apolar for a minha fase estacionária, quanto mais apolar for o meu solvente, maior a tua força de eluição, né? Ok? Então, essa alternativa C está incorreta. Com o aumento da polaridade do eluente, vai ocorrer um aumento dos RFs, porque ele vai deslocar mais os meus componentes, e não uma diminuição. Gente, tá claro isso? Tranquilo? Então, é a letra C. Ela está incorreta. Muito bem. Vamos para o 2. As misturas de amirinas, alfa-beta-amirina, e de dióis, breína e maniladiol, aparecem na cromatografia obtido em CCD, revelado com solução de sulfato sérico, inicialmente como manchas de cor laranjada, que após o período de 15 minutos se tornam rosa e verde. O rosa tem um RF de 0,46 e o verde de RF de 0,29, respectivamente. O cromatograma em camada delgada em gel de sílica foi desenvolvido utilizando o eluente hexanoacetato de etila, na proporção de 80% e 20%. 80% hexano, 20% acetato de etila. 80% solvente extremamente apolar, 20% um solvente mais polarzinho. Justifique a ordem de eluição conhecendo as estruturas. Então vamos lá. Esse aí a gente vai precisar desenhar, porque senão não sai. Ó, vamos observar aqui, ó, uma mistura de alfa e beta-amirina, ó, é uma estrutura extremamente apolar, ó, apolar, com uma hidroxila. É isso que você tem que observar. Já a breína, a mistura de breína e maniladiol, ó, já é uma estrutura muito parecida, ó, com as de cima, só que eu tenho duas hidroxilas, ó, duas hidroxilas. Então essas estruturas são mais polares do que essas duas estruturas. É isso que você tem que observar, né? Então vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Exercício 2, né? Eu tenho aqui a plaquinha de CCD. O que ele está falando aqui pra gente? Olha lá, deixa eu pegar o rosa aqui. Ele está falando que ele tem as misturas de amirinas e de dióis aparecem no cromatograma obtido em CCD, revelado em solução de sulfato sérico, né? Depois de revelado, o rosa ficou com RF de 0,46. Então, o rosa ficou aqui, ó. E o verde ficou com RF de 0,29, né? Ó, eu não preciso desenhar perfeitamente. O fato é que o rosa ficou mais para frente, o verde ficou mais para baixo. O RF de rosa ficou maior, certo? O cromatograma em camada delgada, em gel de sílica, foi desenvolvido. Então, o que eu percebo aqui, ó, essa informação que está me dizendo que a plaquinha é de sílica, está me dizendo que a minha fase estacionária é polar, né? Então a pergunta é, justifique a ordem de eluição, conhecendo as estruturas. Se ele quer saber a ordem de eluição, ele quer saber quem que é esse cara e quem que é esse cara. Certo? Então, olha só, pensa, a plaquinha é polar. As substâncias mais polares vão agarrar mais na plaquinha e vão percolar menos aqui a minha placa, né? Eles vão correr menos, a corrida cromatográfica vai ser menor. Então, quem são essas estruturas aqui, ó, em verde? São as mais polares, as que têm duas hidroxilas, que é a breína e o maniladiol. Já a estrutura que vai, as estruturas que vão representar a manchinha rosa serão alfa e beta-amirina. Alfa e beta-amirina. Resolvida a brincadeira. Certo, gente?
Todo mundo entendeu aqui a brincadeira? Beleza. Babinha, né? Mas tem que entender o Paranauê. 3. Esse aí fica para casa. Esse aí é o 4. Esqueci de colocar o número lá. Também fica para casa. É para entregar no domingão, tá? 5. Esse aí fica para casa. 6. Esse aí fica para casa. Ó, fase normal, isso daqui a gente vai ver depois com calma, mas vamos pensar assim, fase normal, a fase estacionária é polar, tá? É isso que você tem que saber. Fase normal, então, a fase estacionária é polar. E esse aqui é outro exercício que também fica para casa. Fase reversa, a fase estacionária é apolar. Por enquanto é isso que você tem que saber, tá? Bom, gente, aqui, então terminamos CCD. O próximo item é a cromatografia com a centrífuga, né? Esse tipo de cromatografia ele é muito utilizado para fazer uma separação dos compostos, tá? Eu não vou entrar nessa cromatografia, eu vou deixar um vídeo para você ver como é que é esse processo de separação, tá? Você aplica a amostra aqui dentro do disco, ele vai rodando e aí ele vai fazendo uma separação, né? E aí o girar do disco, né, facilita, acelera o processo de separação. Então é bem interessante, tá? Esse tipo de cromatografia ele é muito utilizado para fazer separação, tá? Então fica lá o vídeo para você ver, beleza? Eu vou parando por aqui e até a próxima atividade. Beijo, beijo.